Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. O Japão é tão limpo que dá pra andar de meia na rua e ela sai limpa. Pra testar, ele comprou uma meia novinha e começou a andar na calçada e no asfalto. Rodou algumas vezes e foi pra rua mais movimentada da cidade, pra pegar o chão mais sujo possível. E finalmente, depois de andar por 10 minutos, a meia realmente estava branquinha. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! Dá pra pintar um papel até ele virar um espelho? Esse cara tentou e no primeiro dia tava cinza claro. Só que depois de 6 dias já tava dando pra ver o brilho e um pouquinho de reflexo. 12 dias depois o papel tava fininho. E no 15º dia ele rasgou. Então ele teve que recomeçar o desafio e pintar várias vezes por vários dias. Mas depois de 37 dias ele finalmente refletiu. Dá pra respirar debaixo d'água se você colocar um balde na sua cabeça. Porque o ar que tava dentro dele fica preso, criando uma bolha 100% sem água pra você conseguir respirar de boa. Mas isso é perigoso, então não faça. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo, então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Dá um peteleco na tela, vai valer a pena. Duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro. E as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. É assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. É assim que você engana um trouxa, porque faz ele achar que o YouTube dele travou. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil, além de não comer várias vitaminas importantes, e fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. E se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo? Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Essa menina não sabia ler as horas, então criou um relógio do zero. Ele não tem bateria e nem ponteiro, só um QR Code. E pra ver as horas, você só precisa apontar a câmera do seu celular, escanear o código e ele abre um site com a hora exata. Ô moça, ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias, porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos. Essa menina tem um buraco entre os dentes e é tão grande que ela consegue passar a língua inteira. Isso faz ela não conseguir morder várias comidas, tipo sanduíche ou batata frita. E isso aconteceu porque ela chupava muito o dedo quando era criança. Esse
Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Ele achou um segredo na Coca-Cola. Quando ele começou a tirar o rótulo, ninguém entendeu nada, mas ele sabia que tinha algo escondido ali. Se você puxar no lugar certo, esse rótulo se transforma e vira um laço de presente de Natal. Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação estava acontecendo numa esteira de aeroporto, só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Em 2012, esse funcionário da Apple viralizou porque o nome dele é Samsung. E ele ficou tão famoso que precisou fingir que era outra pessoa no trabalho, porque todo mundo cascava o bico quando ele falava o nome dele. Até que ele saiu da Apple e infelizmente não foi contratado pela Samsung. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos ele deu a última mãozada. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Esse cara tá cobrindo todas as tatuagens com adesivos. Ele mora no Japão e lá é mal visto ter tatuagens, porque muita gente associa elas a uma máfia japonesa. No passado, quem participava dela se cobria de tatuagem. E por isso, até hoje, quem tem tatuagem pode ser proibido de entrar em academia, piscinas e até hotéis. E precisa se cobrir. O chefe desse cara nunca escutava quando ele reclamava que a internet da empresa era lenta demais. E aí ele teve uma ideia pra provar isso pra ele. Amarrou um pendrive nas costas de um pombo correio e mandou ele ir pro outro prédio da empresa. E ao mesmo tempo enviou um e-mail usando a internet. Resultado, o pombo foi muito mais rápido. E o chefe foi obrigado a contratar uma internet melhor. Mas eu não tenho esse problema, porque aproveitei a Claro Multi Friday. Além de contratar uma internet super rápida, eu tenho o Box Claro TV+, em que dá pra ver Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV+, Disney Plus e Amazon Prime, sem mudar de aplicativo. E eu ainda tenho o 5G mais rápido do Brasil. Dá pra aproveitar tudo com 40% de desconto e não é por tempo limitado. Sem pegadinhas, surpresas e letras miúdas. E pra conferir tudo isso é só ir até uma loja da Claro.